Olá, amigos, uma alegria falar com todos vocês. Hoje, mais uma vez aqui no Talk Comex, eu tenho uma grande autoridade, meu amigo Iago Goss. Cara, ele vai nos apresentar, vai falar dessa trajetória maravilhosa e como é que é estar à frente de uma multinacional aqui no nosso estado, a Fraport, no setor de armazenamento, na área de comércio exterior. Iago, por favor, se apresente para nossos ouvintes. Meu nome é Iago, né? Como o Raul Xavier falou, eu sou especialista do terminal de cargas do aeroporto, então acredito que boa parte da comunidade de comércio exterior me conhece, a gente, né, se fala demais aí, todo mundo que passou para o setor aéreo, a gente, ou na hora de tarifar uma carga, ou na hora de receber, em algum momento, é uma reclamação, em algum momento a gente vai se falar. Então vai ser um prazer enorme a gente conversar um pouquinho aqui, trocar umas ideias e tirar aprendizado, né? Coisa boa, Iago. Iago, me fala aí, como foi que começou a sua jornada profissional? Você é cearense ou não? Sou daqui do estado. Foi engraçado, eu tinha muita dúvida, né? Como todo jovem ali, não sabe bem o que vai querer fazer da vida. Então, meu tio me influenciou muito com a escolha de comércio exterior. Lógico que é todo um encantamento, né? Uhum. Negócios internacionais, aquelas oportunidades. Então, foi bem encantador no começo. E sempre tive a ideia de que assim que entrasse, precisava ter uma oportunidade fora, né? Aprimorar ali o inglês, aprimorar o trabalho fora do país. Então, assim que eu iniciei a minha carreira, logo na Hamburg Süd, faz um tempinho já, Você trabalhou na Hamburg Süd? trabalhei Logo no na Hamburg Süd. Armador? Que legal! Foi. Estagiei lá, depois do estágio, né, foi efetivado, trabalhei no Customer Service, multimodal. Olha, Eu fui morar fora porque eu vi que a oportunidade teria que, assim, para eu conseguir continuar crescendo, eu precisaria do inglês, uma especialização fora. Foi que eu fui uhum. para College, né, no Canadá, e voltei e deu certo. Olha, coisa boa. Quanto tempo Direto você para a ficou no Fraport, Canadá, Iago? passei 2 anos. Uau! Pela Hamburg Süd ou foi Não, outra? eu fui fazer um college mesmo, e quando eu fui fazer o college, lógico, eu quis trabalhar, né, porque só experiência no mercado estudando é muito diferente do trabalho em si, né? Uhum. A gente começa a trabalhar, a comunicação é diferente, o dia a dia é diferente, então, assim, foi muito bom para mim. Como pessoa, eu sempre digo que trabalhar lá na Polo, na Sunglass, fez 2 lojas que eu trabalhei na Polo, foi supervisor lá. Olha que legal. É muito grande na minha vida, porque lidar com pessoas de todas as origens do mundo ali é algo, né, assim, muito enriquecedor, uma carreira profissional, né? Tanto que, graças a Deus, quando voltei para o Brasil, ali 2 meses na caça de procurando emprego, eu consegui logo na Fraport. Essa oportunidade ímpar, né? Com certeza. Nossa, sim. E como foi essa experiência de 2 anos lá no Canadá? Eita! Foi alguma coisa na logística, não? Ou não? Não, eu trabalhei na logística, fui supervisor operacional lá da Polo, onde tomava de conta do armazém lá da Polo. Foi interessante. Eu trabalhava como aqueles empregos, né, entrance level ali, de primeiros empregos, de vendedor de óculos lá na Sunglass. Olha, O meu chefe foi promovido para a gerência de uma loja e me chamou, quer assumir lá a supervisão da operação? Então, assim, a gente recebia todas as cargas que vinham para o Canadá, chegava no nosso armazém, a gente fazia a, né, distribuição como um todo. Recebimento de nota fiscal, um processo bem diferente, eles são muito otimizados, assim, o trabalho mecânico é quase pouquíssimo, não vou dizer zero, porque é impossível, né? Mas uhum. pouco. Então, assim, e lidar ali com 52 pessoas abaixo foi algo, né, bastante interessante. Desafiador. Um brasileiro, né? Assim, Foi. O meu chefe me ajudou muito, né? Porque a gente era muito amigo, então, assim, isso valeu muito, né? A gente ele era conseguiu. brasileiro, não? Não, ele era indiano, então, assim, foi muito bom para mim. A gente se deu muito bem, graças a Deus. E foi Cara, bom para o meu crescimento e para eu entender uma coisa que eu acho muito interessante hoje. A gente não contrata mais pessoas assim, eu vou contratar esse cara porque esse cara é fera, a não ser dependendo de uma certa área, né? A gente uhum. contrata pessoas que tenham bom caráter, né? Pessoas boas, pessoas com bom sentimento, e a gente ensina ela, né? Então foi isso que eu aprendi lá e foi isso que eu entendi mais da vida, e é isso que eu aplico hoje, né? Na Fraport, na vida e em Que tudo no mais. show, Iago, que show, muito bom, cara. Foi uma experiência incrível, então. E aí, como surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil?
Foi assim, foi uma decisão que eu sempre tive na minha vida, que a gente tem que ser flexível, né? Nunca ter a cabeça fechada. Eu quero ficar numa coisa preto no branco. Eu acho que às vezes complica um pouco a vida. A gente tem que ser mais olhar as oportunidades. Então, quando eu vi as oportunidades lá existiam, mas tem toda a burocracia de visto, né? Todo um processo para ficar lá. Minha filha ia nascer. Já. E assim, eu não. Questões culturais aqui no Brasil, acessos. Eu tenho uma concepção de vida um pouco diferente, né? Eu sou espírita há muito tempo, eu precisava ter que minha filha tivesse esse contato, né? Isso é muito importante na minha concepção. Então, a gente conversou e decidiu, né, vir para o Brasil, nossa filha ser brasileira. Se ela tiver que ir um dia, ela vai, assim como eu fui. Então, isso, ela ser canadense e brasileira não ia mudar muita coisa, porque se tiver que ser, ela vai, com certeza. Coisa, show de bola, Iago. É uma apreciação. Aí aqui apareceu a oportunidade da Fraport. Foi Pois difícil o processo de seleção? Foi aqui no estado do Ceará ou foi em outro estado? Não, foi tudo online, né? Assim, a GM que ainda tem online. Lógico que network é fundamental, né? Uhum. Fiz a candidatura online, falei com alguns amigos que me ajudaram no processo, mas eles entraram em contato comigo, iniciei o processo desde o início, lá aquelas 3 entrevistas, entrevista com o gestor, entrevista com o diretor, né? Até que graças a Deus, foi até rápido, foi uns 15 dias mais ou menos, não tem que ser de uma hora para outra, então foi just like this, assim, de uma hora virada para outra. A gente assumiu o aeroporto, para assumir o aeroporto em meados de outubro, novembro. Eu entrei em dezembro, sendo que a gente utilizar o aeroporto como nós mesmos, operadores, só foi em janeiro. Então, algumas pessoas entraram antes para fazer a transição de aprendizado ali junto da Infraero. É um serviço que ninguém fazia, né? A privatização começou há uns anos atrás. O nosso aeroporto ele foi na 5ª rodada, então poucas pessoas tinham esse know-how, então a gente entrou com a cabeça de aprender mesmo, de abaixar ali a cabeça, chegar para o funcionário público e dizer assim, cara, me ensina, eu estou aqui para querer aprender mesmo. Aprender. Os caras eram super abertos, os caras muito fantásticos, e foi muito aprendizado e não é à toa que hoje a gente consegue rodar a Loteca com muita tranquilidade, né? Coisa boa. Iago, e aí vocês assumiram em janeiro a Frapó, hoje o ritmo é todo Frapó, já toda a gestão é Frapó. Tudo Frapó, a gente passou ainda 2 meses com a Infraero nos auxiliando, até fevereiro. Comecinho ali, eles nos ajudavam ainda por questões de dúvidas, o sistema ainda era o deles, sabe? Ainda tinha auxílio do sistema deles, questões de burocracia ali, uma transição ainda documental, né? Mas logo depois disso a gente já assumiu, já ficou tudo por nossa conta. Hoje a Frapó, depois que a gente assumiu, né? No ano 2019, 2020, em termos qualitativos, o aeroporto de Fortaleza foi o aeroporto que mais cresceu. Olha, né? Que bom. Graças ao setor de energia eólica aí, né? Por muito tempo, né? Não estava ali junto com a gente todo dia e noite. Ainda está muito tempo de noite, mas aquele período ali antes da pandemia foi, alguns vai saber muito bem, foi muito puxado. A gente bateu recorde ali de movimentação, arrecadação. E não que isso tenha mudado durante o Covid, né? A gente mudou, sendo que passou outro cliente, né? Farmacêutico passou a dominar mais o mercado, ramo farmacêutico, os governos, né? Todas aí, no início, os EPI, respirador, vacina, tudo isso passava ali pela gente, né? Então, a gente teve que se organizar por conta do movimento, o fluxo mudou, né? Porém, passou a ser outro tipo de carga, uma carga mais detalhada, um processo diferenciado, onde existia um apoio, né, financeiro. A gente não tinha lucro ali, né, que era uma situação de emergência. Então, o governo chegava, pedia nosso apoio, e a gente conversava com eles, dizendo assim, ó, interessante, eles chegaram com... A gente teve mais... Você vê como é interessante, a gente já teve uma movimentação de cargas maior do que antes, sendo que com bem menos quantidade arrecadação. Aí a gente disse assim, olha, a gente tem pouca gente, então a gente fez toda uma logística, ligou para bombeiro,
os bombeiros vêm aqui auxiliar a gente com mão de obra, ligou para isso, então foi todo um processo para ajudar ali no braço mesmo, porque era o momento de se abraçar e tentar ajudar mesmo a comunidade, né? Chegou a aviões, quase toda semana chegava avião do governo do estado com carga, então a gente precisava dar conta daquilo, né? O que consiste hoje, para quem está nos assistindo e é leigo, não conhece, o que consiste hoje, primeiro, o que é Fraport, o pessoal entender o que é a Fraport, que é essa grande empresa multinacional, e depois o que consiste o trabalho que você faz lá no aeroporto no setor de cargas, só para as pessoas ficar claro para elas. Perfeito, Augusto. A Fraport ela já está no ramo há muito tempo de administradora de aeroportos. Ela está ao redor do mundo, tem aeroporto na China, aeroporto nos Estados Unidos, o aeroporto de Frankfurt, que durante anos e anos foi o maior do mundo, né? Depois os aeroportos da China passaram, mas da Europa hoje ele é o maior ainda. E eles compraram, já tem aeroportos aqui no Brasil, na América do Sul, no Peru a gente já tem aeroportos, em Porto Alegre, a gente quando comprou, né? Comprou Porto Alegre e Fortaleza. Então a Fraport já veio com esse know-how, né? Esse conhecimento de tocar aeroportos, de estruturar aeroportos para ficar numa estrutura melhor. Hoje a gente vê o aeroporto de Fortaleza, né? Nesses últimos 3, 4 anos aí de construção, um exemplo de aeroporto, né? Onde tem uma concepção de virar como se fosse um shopping, né? Vai ser ali hotéis, já está sendo visto, lojas de todo tipo, lojas de marca, lojas de roupa, entretenimento como um todo. E o terminal de cargas não fica diferente disso, né? Ainda bem que o terminal, quando a gente assumiu, ele era relativamente novo, ele foi construído em 2009. Então, assim, tem muita estrutura que a gente conseguiu aproveitar e continuar. Existe, sim, possibilidade de melhorias, né? A curto e longo prazo. E ali no Teca, a gente faz de um tudo. É muito, muito interessante isso, mas é uma verdade. Desde quando você vai pedir desde a chegada da carga, a companhia aérea manifesta ali. A companhia aérea, vou tentar trazer para o marítimo ali, informou que vai chegar a cargas, então a gente faz a recepção. Ao contrário do marítimo, é item por item ali, são itens minuciosos. A gente vai lá na carguinha, procura o AWB, procura o peso, o volume, vê se bateu. A gente informa, dá presença no nosso sistema e depois apresenta o sistema da receita. Aí o cliente começa a enxergar a mercadoria. A companhia aérea avaliza ali e a receita visa, dizendo, tá tudo certo. Aí inicia o processo. Aí vocês, despachantes, vão ali fazer o desembaraço, fazer DI, ou LI. Depois que fazem isso, volta para vocês. A gente vai tarifar a carga, a gente depois tarifa a carga, vocês pagam, tá todos os impostos direitinho, a gente confere se está tudo batendo, né? DI liberada ali, liberada antes, né? DI liberada, pagamento feito, carga entregue sem nenhum problema. Então, assim, desde o início da chegada até o fim ali na saída, a gente está no coletorzinho ali entregando também para vocês na ponta final, né? Cara, é muito fantástico. Aí na pandemia, Iago, qual foi o teu principal aprendizado assim desse tempo de pandemia, que estava tudo fechado, só chegava por voo e foi aquele corre, como você acabou de falar. Qual foi o principal aprendizado que você tirou nesse momento? Augusto, eu trouxe até uma notícia da IATA aqui para a gente falar dela. Muito interessante. A IATA, né, que é a reguladora aí, internacional, né? O agentes aí tem que ter essa nomenclatura. Ela fala que agora, durante a pandemia, 1/3 do lucro das companhias aéreas veio, né, do setor aéreo, ou do setor de cargas. Olha! E deixa eu só confirmar, 6 trilhões de dólares, né? Anualmente, o setor aéreo passou a carregar, o que representa 35% do mercado internacional. Nossa! Isso até publiquei no meu LinkedIn, está lá no IATA, então é um número bastante expressivo, né? 35% ali do mercado que é transportado da logística. O mercado aéreo ganhou esse movimento, as companhias aéreas enxergaram uma outra forma de ganhar dinheiro, tanto que durante a pandemia inteira a gente recebeu voo cargueiro, que antes era passageiro, eles tiraram tudo ali de passageiro, a TAP fez muito isso, a Aeroméxico fez isso também, tirou os bancos dos passageiros e colocava carga. Tudo carga. E o nosso aeroporto tem capacidade para receber grandes cargueiros ou não? Tem uma limitação? Foi feita uma reforma no aeroporto, então, Antonov, todas as aeronaves a gente pode receber cargueiro à vontade.
A pista foi aumentada, finalizada já recentemente, então Olha. está apto a receber cargueiro com muita tranquilidade. Então, aqueles que pousam em Guarulhos, pode pousar aqui tranquilamente. Sem nenhum problema. A Air France antes voltou, né, recente, aí leva uma certa quantidade de mercadoria por conta do limite da pista, e agora ela já está levando mais e trazendo mais mercadoria, lógico, passageiro, porque a pista está maior, então ela tem um pouso e uma decolagem ali com mais facilidade, tranquilidade. Então, ele aumenta a carga dele também por conta do tamanho mal da pista, né? Coisa boa. Hoje o que é equivalente ou você percebe que o movimento é mais exportação ou mais importação? Assim, em termos... muito interessante a sua pergunta, Augusto. Importação é o nosso carro-chefe financeiro, é o que dá dinheiro, é ali. E exportação é a movimentação. A tonelagem realmente ela é maior na exportação. Isso eu posso falar, não tem nenhum problema. Em termos de nossa exportação de fruta, de calçado, de peixe, ela é muito forte, né? Então, é onde o movimento físico pesado é ali. E, lógico, o dinheiro, né, vem da importação, porque, como eu falei, né, são 6 trilhões de dólares movimentados no mundo. Então, nossa arrecadação é em cima do CIF. Então, isso é muito... Maior movimento. Hoje não tem nem exporta rosa, Iago? Exportação de rosa voltou de forma muito singela, diria Augusto, porque eles começaram ali muita tratativa, o governo investiu muito forte nisso, sendo que eles mandaram muitas amostras, né? Foi enviada a amostra, sendo que não vingou. Ficou sempre faltando alguma coisa na Europa, faltava aqui, faltava uma certificação, faltava um tipo de flor. Aí não vingou, veio o Covid, né? Aí eles estão mandando, está saindo flor, mas, lógico, jamais o que era antes, né? Era antes, né? Está tendo um movimento pequeno, mas está tendo flor, sim, que é um mercado muito promíscuo também. Hoje, qual os voos internacionais que a gente tem aí saindo de Fortaleza, indo para qual parte do mundo aí com nossas cargas? Voo direto, né? Hoje a gente está só com o Air France e o TAP, né? Indo para a França direto, voo direto e o TAP indo para Lisboa. O KLM já disse que vai voltar ano que vem, agora 2022, mas não tem data. A Europa também já falou que vai voltar, mas também não afirmou data. Porém, a Latam está com uma espécie de hub em Fortaleza. Muitos voos em Fortaleza. Latam e Gol, mas a Latam está com um movimento muito maior de carga, então a gente consegue conectar o mundo todo através da Latam, né? Dificulta um pouco o tamanho da carga e peso, né? Por causa do voo nacional ele é um pouco menor, mas consegue fazer essa conexão e tem promessa também, né? Antes da Covid, a Latam e a Gol tinham 5 voos semanais e eles iam para Miami. E eles estão com essa perspectiva para 2022 também. Já abriu as fronteiras dos Estados Unidos, né? As coisas estão conseguindo fluir devagarzinho. Parece essas variantes, mas pelo que o mercado está vendo que é uma coisa que acontece, né? Que as vacinas estão aí, as pessoas estão conseguindo superar. Essa Omicron chegou assustando, mas as pessoas já entenderam, as farmacêuticas já estudaram ela, já soltaram nota de que a Pfizer consegue ter controle sobre ela. Então, o mercado está conseguindo entender melhor a pandemia e está conseguindo trabalhar em cima disso com muita, não diria facilidade, lógico, né? Mas com muito profissionalismo. Excelente. Hoje você está à frente de quantas pessoas ali na Fraport? Porque dá a ideia que é um exército, né? Mas na prática não sei se é isso, não. Nós somos 20, né? Tem o Antônio Carlos, aí abaixo de mim vem a Olivana, a Olivana, Lina. A Olivana vem ali como uma líder dos meninos, e a gente tem 5 assistentes. E abaixo dos assistentes vem a terceirizada, né? A gente trabalha com terceirizada, que são aqueles que operam as máquinas e os separadores de carga. Entendi. São 20 pessoas, então. Ao todo, eu acho que é um número maior do que era antes da própria Infraero. Na Infraero, sim, mas antes da pandemia a gente chegou a ser 33. Uau, um bom número de gente, Thiago. Era maior. Aí reduziu, mas chegamos a 20. Nossa, mas está um número... A Infraero, acho que nunca teve isso lá. Na Infraero tinha menor, né?
Parabéns, cara, que bom. E me diz uma coisa, Iago, diante de tudo isso que você observou, qual que é a sua perspectiva aí para 2022, já que você já falou uma que talvez KLM, né, volte, ou Era Europa, né? qual que é a sua ideia aí para 2022? A perspectiva é de crescimento grande, né? As empresas de energia estão muito fortes, né? E Uhum, esse hidrogênio verde está vindo com muita força para o mercado. sim. Outras empresas também, a Amazon, o Mercado Livre, a própria DHL que já estava. Então, a Tudo gente isso passa pelo seu terminal? tudo isso passa pelo terminal, né? Então empresas são empresas de mundiais, né? De grande Uhum, mercado. Então a gente tem perspectiva de muito crescimento. A Fraport está muito, a gente como um todo, né? Estamos muito esperançosos de que tudo isso vai melhorar. Já está bom, mas a gente tem uma ânsia muito grande de que vai passar 2020, né? O começo uhum. de 2020 ali com muita facilidade, a meados do meio do próximo ano. Questão de voo, questão de quantidade, né? Questão de faturamento, tudo isso tem uma perspectiva muito grande para 2022, tendo em vista que a pandemia já vai ter se amenizado como um todo, né? Coisa boa. Iago, o E que que contamos com o disse? despachante, Ah, conta com contamos a com os nossos gente. principais clientes, né? Conte com a gente, está à E disposição. contamos com nossos agentes, sabemos que sem vocês nós não somos nada. É isso. Ô, Iago, e o que que te inspira? Você tem essa trajetória, foi morar lá fora, você já falou, foi o seu tio. É o Fernando Bezerra, esse tio aí, não, né? É o Fernando Bezerra, Não, não? não é o Fernando Bezerra, não. É meu tio mesmo, irmão da minha mãe. Mas, Aham, sem dúvida, é um cara fantástico, como me influencia muito como pessoa. aham. Esse cara é fantástico, o Fernando como pessoa e como amigo, né? Eu vou falar para ele, vai ficar gravado Vou aqui. mandar aqui para ele. Iago, e quem te inspira, então, assim? Augusto, com sinceridade do mundo, essa pergunta, que me inspira, eu acho que para todo bom espírita, diria que me inspira é Jesus, né? Aham. A gente tem ele como nossa meta de vida, nosso modelo e guia, né? Então, ele, eu lembro que no começo, lá na Fraport, tinha um funcionário chamado Menezes. Ele Sim, tá lá. ainda está Ele lá? tá. Aí ele é o cara, ele não para. Esse cara não para. Ele trabalha 24 horas, ele é o tempo todo dedicado. Se ele tiver, não tem nenhuma carga para ele tá varrendo. Se não tiver nada para limpar, ele tá passando um pano. Eu cheguei para ele e disse assim: Menezes, o que acontece para tu ser assim, esse cara, né? O que é isso, né? Ele disse assim: Iago, eu sirvo para o meu trabalho como eu serviria a Deus. Essa é uma Olha, passagem do Testamento. Eu acho que é isso, né? A gente tem que servir ao próximo, como dizia Chico Xavier, quem não serve, não serve, né? é verdade. Está aqui para servir, a gente não tem nenhum problema que um cliente nosso, uma pessoa física, um jurídico, chegue para a gente e diga assim, eu tenho um problema. Aí pois, está aqui a solução, nós vamos solucionar seu problema. Então, a gente está ali apto para isso, para ajudar as pessoas, fazer um dia diferente. Aquelas Uhum. pessoas que às vezes pensam que é tão difícil, né, o mercado internacional, mas não, é só a gente querer simplificar ele. A gente está ali para simplificar, tentar ajudar o mercado como um todo e, logicamente, a nós mesmos, né? Olha, coisa boa, parabéns. E agora, assim, e nesses dois anos praticamente, ou um pouco mais, né, que você está aí, Não, 3 anos, a gente já está dois, completando né? agora, completando 4 anos. Caramba! E 4 anos, aí, já. Muito meio tempo, que né? 2 anos de pandemia, 2 anos livre, nesse É, apurado, qual que é hoje, assim, a coisa, um aprendizado que você teve aí, que você possa compartilhar, que te encheu os olhos, que foi bacana participar desse trabalho, um aprendizado que você possa compartilhar conosco aqui, que te deixou bem. eu acho que eu acho que foi isso, Augusto, de a gente conseguir montar um time, que eu falei no começo, que me enche os olhos no sentido de pessoas boas, né? Que a gente se olha assim e diga assim, nossa, isso aqui é uma família, né? São pessoas que a gente vai contar, eu tô com um problema ali no final do dia, tô com um problema no final de semana, lógico, de trabalho,
a gente vai se abraçar, a gente vai se unir, a gente vai fazer a coisa acontecer. Não importa se seja uma pandemia, não importa se seja muitas cargas de uma cliente de energia, não importa se seja um equipamento farmacêutico para uma cirurgia, não importa o que seja, a gente conseguiu, isso me enche os olhos, conseguiu montar uma equipe que vai fazer a diferença, que vai olhar e dizer assim, nossa, eu fiz o possível e o impossível para fazer isso acontecer, e aconteceu. Não é porque eu fazer o possível e o impossível não acontecer, assim, e acontece, né? A gente, acho que é isso que é o diferencial, ter um time que faz a diferença no todo, no trabalho, no pessoal, no dia a dia. Eu estou aqui de férias, a gente está se falando, eu vou voltar, vai andar, tudo flui da melhor maneira possível. Então, assim, isso me enche os olhos com muita facilidade. A gente vê isso com todos os clientes, né? Vê isso com o JM, vários outros clientes que a gente tem. Quanto isso faz a diferença, né? Então, aí enche os olhos fazer esse diferencial e o nosso time. Show, cara, bacana. Deixa uma mensagem para o pessoal, Iago. Quem está aí na esperança de 2022 e precisa se renovar essa sua esperança, deixa uma mensagem para o aluno, para o empreendedor, para quem está nos assistindo, deixa uma mensagem sua aí para as pessoas, para 2022. Acho que principalmente para o aluno e o empreendedor, como você falou, né? Contem conosco como um todo, né? A Fraport é uma empresa que valoriza muito tanto o cliente quanto o funcionário. A gente está sempre com programas do governo, com oportunidades, né? Ele mexe no nosso site, a gente está com disponibilidade de vaga, oportunidade de emprego boa, não só na área do comércio exterior, mas com a área de operações, de atendimento ao cliente, de safety, comunicação. Então, assim, o mercado como um todo está se abrindo novamente, a gente está voltando a contratar. E lembrar sempre que a gente é capaz, né? A gente pode, a gente vai conseguir, de alguma forma, chegar naquilo que a gente pode e almeja, né? E para o empreendedor, meu amigo, conte conosco. Tiver uma dúvida, tiver uma carga para trazer, uma oportunidade, dá uma ligada para a gente vai fazer sua carga chegar até você ou ir até o seu cliente da melhor maneira possível. Augusto nos conhece muito bem, conte com o Augusto também, um cara que faz uma diferença enorme no mercado. E a gente está aqui para isso, para também fazer essa diferença, né? Então, um grande abraço e, Augusto, muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, quero deixar uma mensagem para você, tá? Eu conheço, né? Não pela JM, me conhecer como pessoa, não conhecia a sua grandeza, JM, conhecia você com quem você é de verdade, na sua essência. E depois, no mercado, depois que eu cresci, né, eu virei um homem, pai de família, foi que eu vi, nossa, o Augusto, ele é muito maior do que esse cara que ele parece ser. Então... É porque às vezes eu tô sapato de salto. Então, ele é um cara fantástico, um cara que está fazendo um diferencial até mesmo nessas lives, né? Faz diferença com o cliente, no dia a dia, com o funcionário, com as pessoas, um cara feliz, alegre. E é isso que o nosso mercado quer. E um abraço, meu amigo. Cara, eu lhe agradeço, Iago, assim, a sua participação para nós, assim, a sua referência e a importância que você representa para o estado do Ceará, como o Fraport está ali à frente, né? Recebendo tantas cargas, recebendo a responsabilidade que é enorme em manter a temperatura ali de uma vacina, de um equipamento para a saúde, de um produto que vai salvar a vida, né? Isso para nós é fantástico. Eu não tinha ideia do tamanho do time que é, eu pensei que ainda era pequenininho, mas chegou a ser mais de 30, hoje são 20 pessoas, e o seu trabalho é super importante. Eu já pedi ajuda a você várias vezes, e isso foi notório, para tolerar aqui e ali facilitar do ponto de vista um pagamento, uma coisa ou outra, ou agilizar uma entrega de uma carga, estender um horário, e isso para nós, para o cliente final, né, que sempre tem um time muito apertado. Sempre fecha as fábricas, né, Augusto? Senão a fábrica para, a fábrica é desespero, não tem estoque.
Então, você imagina eu dizer para um gringo ou para um gestor de falar, ó, a sua carga não vai sair porque eu não consegui pagar dentro do horário que estava, ou porque não tinha uma pessoa para carregar, ou porque o horário era até o tal. E eles não entram na cabeça, e nem entra na cabeça de quem está no hospital esperando uma transfusão, de forma alguma, um remédio, um troço qualquer, que uma questão burocrática vai limitar a pessoa. Para isso que tem a minha persona, né, o meu trabalho profissional no Brasil. Cara, eu lhe agradeço demais por tudo que você faz aqui pelo Estado do Ceará, por tudo que você faz para todos os players do comércio exterior local, e dizer assim, parabéns pela sua gestão. Todos sempre têm altos elogios à sua pessoa e à sua gestão aí. E a gente é muito grato mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo e férias e prestigiando aqui o Talk Comex. Com muita satisfação. Gente, vocês ouviram aí meu amigo Iago. Se você está até aqui, curte, compartilha e aperta aí o sininho e fica aguardando os nossos próximos vídeos. Um grande abraço.